Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando o nosso painel de hoje em nome de Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós estamos para a alegria de todos nós aqui, com a bancada aqui com o doutor Alcides Mandelli Stumpf, que é o diretor do Instituto Unimed do Estado do Rio Grande do Sul, RS, e também a presença do nosso amigo Dr. Mozart Lago, que é odontólogo e é um cidadão erechinense aí que transita por todas as rodas aí. O assunto, obviamente, a gente não pretende fazer o programa inteiro em cima disso, mas nós não podemos fugir da pauta mundial, que é o Covid-19. Mas antes disso, uma saudação. Dr. Mozart, bem-vindo mais uma vez, boa noite. Muito obrigado pelo convite. O doutor Alcides, esse troço de ficar quarentenados está complicado, né? São 60 dias ali, com terrorismo lá da minha filha, da minha esposa, né? Terrorismo, não me deixam pisar na rua. Os médicos estão meio terroristas. Hoje nós vamos provar isso aqui com o doutor Alcides, né? Doutor Alcides, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui. Sempre importante. Obrigado. Mais uma vez, né? De longa data, né? E hoje, vamos chamar assim, infelizmente, com talvez a preponderância de um assunto de saúde e um grave assunto de saúde, que eu acho que ninguém de nós, né, Mozart, sonhou um pesadelo desses, como está acontecendo, né? Acho que a gente às vezes se belisca para ver se a gente está acordado, se está dormindo, se isso está acontecendo de fato. É uma coisa muito, muito séria o que está acontecendo e não temos como desviar esse assunto, né, Odi? Sem dúvida nenhuma. Então eu já lhe pergunto aí, como é que está repercutindo dentro da comunidade médica? O senhor foi presidente da Unimed Erechim aqui por várias gestões, né? Tem, obviamente, grupos de contatos da área médica, né? E é sempre importante ouvir esse lado, principalmente, ainda mais em tempos de que todo mundo que recebe vai repassando coisa e nem tudo que vem realmente corresponde ao que acontece, ao que existe de fato. Como é que repercutiu dentro da comunidade médica? Como é que está repercutindo ainda? Vamos tentar assim estratificar para ser mais didático. Assim, a gente participa, normalmente nós médicos participamos de 2 ou 3, no mínimo, grupos médicos, né? Alusivo à especialidade, outro grupo lá, a tua turma de formatura, outro grupo, o corpo clínico que tu pertence e tal. Além dos grupos da Unimed, que seria mais, vamos chamar assim, da empresa, da cooperativa Unimed. Primeiro, está tendo alguma evolução, algum consenso na forma de abordar, em termos, vamos dizer assim, medicamentosos, a doença, a Covid. Isso já é entendo como um passo à frente. A gente tem que ter muita seriedade, principalmente quando fala com o público. Então, houve muita especulação, muita discussão, assim, medicamentos que tu jamais ousaria pensar em usar numa virose, passaram a ser discutidos e colocados por gente ou entidades respeitáveis. E isso gera uma espécie de esperança, mas também gera um ambiente de confusão, porque por exemplo, ivermectina é um remédio para popular sarna, escabiose, piolho. É um dos medicamentos que está sendo
ventilado aí que pode ser usado. Então, tu imagina isso no meio médico, vamos dizer assim, a polvorosa que isso num primeiro momento vai causando. O próprio vírus, que sempre foi tratado, e ele é um vírus de prevalência, vamos dizer, de contaminação respiratória, parece que não há vamos dizer assim, uma correspondência entre a pneumonia que aparece na tomografia e, vamos chamar, a falta de ar que a pessoa tem. Aí está se chegando praticamente a conclusões bem adiantadas que essa falta de ar, ela não provém somente, vamos chamar assim, do dano pulmonar, como ela provém de uma não assimilação do oxigênio pela hemoglobina. Então, você pode estar respirando um ar rico em oxigênio, pode estar recebendo oxigênio puro, mas a célula sanguínea não consegue carregar aquele oxigênio para os tecidos. O que aqui no nosso meio, Mozart, acontecia quando as pessoas tomavam o cianeto, esse que a gente usa para dar cor no salame. Ali, o mecanismo é mais ou menos o mesmo, o salitre do Chile. Eu atendi crianças intoxicadas, então a hemoglobina, a pessoa está ali, teria condições de respirar bem, mas não consegue transportar o oxigênio porque essa região do glóbulo vermelho que leva oxigênio está bloqueada. Isso muda bastante a concepção de tratamento, a oportunidade do tratamento, e isso está sendo discutido amplamente e de alguma forma estão surgindo algum consenso, o que para a nossa área médica é muito bom. Nós não somos médicos conscientes, como, por exemplo, o Celso Lago, grandes médicos. Nós não vamos fazer tratamento em ninguém de forma, assim, baseado no que eu ouvi falar, baseado na minha experiência. Não, a gente tem que fazer em coisas científicas, e então está havendo uma convergência científica, e isso para nós é muito bom. A tensão, vamos dizer, é grande. Nós aqui em Erechim, graças a Deus, e acho que aí Deus está entrando na história, pelo menos, nós não temos nenhum caso. Temos 7 casos tratados a domicílio, muito bem conduzido pela estrutura pública de saúde, especialmente pelo Dr. Vanderlei Madaloso. Os outros colegas que estão participando também, de forma muito sensata, equilibrada. 7 casos tratados em casa, nenhum tratado no hospital. Os 2 hospitais já têm uma estrutura pronta, com ventiladores, com equipe médica, com tudo direitinho, esperando que o pior, preferencialmente, não aconteça. Em Porto Alegre já é um pouco diferente, mas não é uma situação desesperadora, tá? Tem vaga em todos os hospitais. Isso é uma outra coisa. Tem gente que eventualmente, algum que outro paciente que vai a óbito, mas isso também a gente tem que ter muito bom senso. As pessoas, eu até brincava, é uma coisa séria, mas às vezes a gente tem que usar uma metáfora para se entender mais fácil as coisas. Se todas as doenças do mundo desaparecessem e ficasse só o Covid, era um bom negócio ficar com o Covid. O que eu quero dizer? As pessoas seguem morrendo, as pessoas seguem tendo infarto, as pessoas seguem tendo AVC, as pessoas seguem tendo pancreatite, apendicite, tudo o que tu quiser. E agora tem o Covid. O que está havendo, às vezes, por uma questão de forma de entender e fórmulas epidemiológicas, que talvez um especialista da área pudesse nos explicar melhor, agora praticamente tem muita gente que morre de Covid que ia morrer de outra coisa e vai na conta do Covid.
Então acaba dando não que a gente deva relaxar de jeito nenhum, mas não é só do Covid que as pessoas estão morrendo, né? Ontem apareceu, um dia desses apareceu uma notícia de Manaus, aqueles tratores fazendo buraco e tal, e coisa. Metade dos que estavam sendo enterrados ali não era Covid. E quando morria 15 e não era Covid, eu nunca vi a televisão ir lá no cemitério e focar enterro de 15. Seja pobre, seja rico. Então tem que cuidar na maneira que isso está sendo apresentado ao público e como está se entendendo. Não. Doutor Alcides Mandetta, bem que ele podia explicar essa confusão aí, né? O doutor Alcides Mandetta saiu do grupo. O Mandetta saiu do grupo. Eu acho que a Unimed vai ter que indenizar o Mandetta. Mas se o sabão resolve o vírus, mata o vírus, como é que fica tão longe para descobrir um remédio? Se eu encher o nariz de sabão aqui, não vai resolver? Não. E a boca? Não. O sabão, o vírus é vamos chamar assim, uma espécie de uma molécula composta de gordura e de proteína, que entra dentro da nossa célula, mexe lá no RNA e aquilo vira uma bagunça e a célula acaba tendo deficiência, vamos dizer, ou perdendo a sua função, e isso em cadeia de milhares de células leva à doença em si. O sabão resolve porque tudo que tem gordura do sabão desaparece. Mas a tua ideia é ótima, se o cara pudesse tomar sabão, estava tudo resolvido. Mas não existe. Antigamente, é uma grande bobagem aqui, mas nos nossos tempos de guri, né, que são muito antes, se dizia muito, vai lamber sabão. Hoje seria... Não, mas o sabão ele é fundamental, justamente porque ele como dizer assim, é como se fosse se tu passar um pouquinho de azeite, salpicar aqui, ninguém vai enxergar. Que seria o vírus, vamos dizer assim, no seu componente de gordura, vamos ser bem grosseiro. Então, agora, se tu passar um sabãozinho, está limpo na hora, né? E por isso que é importante o sabão, né? Na água pura, a água com sabão. Mas são muitas, voltando à parte dos médicos, são muitas as preocupações. Já há vários profissionais no Brasil que acabam se contaminando e vão a óbito também. Então, para nós médicos é muito grave, muito triste, mas se a gente pensar bem a vida inteira, com raríssimas exceções, a gente lida com infecções das mais graves, e isso faz parte da nossa vida. Como sei lá, o piloto, o avião pode cair, o médico pode se enganchar numa infecção de vez em quando. Faz parte da nossa vida. O que chama atenção muito é que há teorias e teorias, e não de leigos como eu, né, ou ignorantes em medicina como eu, mas há correntes de médicos que têm uma teoria e há correntes de médicos que têm uma teoria diferente. A que se deve isso aí? É pelo desconhecimento mais aprofundado do vírus em si ainda? O cara se agarra naquela tese ali e diz, olha, eu vou até o fim aí? Esse vírus, a gente já sabe, o coronavírus, ele é um vírus conhecidíssimo, tanto quanto o vírus da gripe, ou outros vírus, herpes, sarampo, etc. O problema é que qualquer desses vírus, e esse especificamente, ele pode sofrer mutações. Que é o que você fala. Que é o que aconteceu com esse 19. Por que ele ganhou o nome de o Covid-19, o coronavírus 19? Porque ele foi identificado lá, ainda em 2019, essa mutação. Então é alusivo à data que foi identificada essa mutação.
O comportamento dele, como ele vamos dizer, ele saiu daquela série normal de coronavírus, vamos chamar assim, se nós fosse fabricar vírus em série, é uma série nova e de alta transmissibilidade e nem tão agressivo. O problema dele não é tanto o que ele mata, mas a facilidade que ele pega muita gente. E aí ele vai pegando e acaba pegando pessoas que estão com as suas defesas mais combalidas. Mas a característica dele, por exemplo, em relação ao vírus da influenza, ele é menos agressivo que o influenza. O influenza proporcionalmente mata mais. O que esse vírus diferenciado faz é que ele tem alta possibilidade de contágio. Ele está em tudo que é lugar. Por isso esses cuidados preventivos de lavar as mãos e do isolamento das pessoas mais idosas, por isso que nós temos 3 isolados aqui dentro, ele é absolutamente fundamental. E isso que está dizendo, ele é um vírus conhecido, modificado, e está chegando, sim, foi o que eu falei no começo, alguns consensos em termos de como tratá-lo. Em geral, o vírus não tem um tratamento muito específico. A maioria dos vírus tem um ciclo. O sarampo tem um ciclo, a varicela tem um ciclo, tudo isso o herpes, tudo isso é vírus. Aquela nossa chamada gripe, vai para a cama, toma chá de limão, alho, fica 4 dias deitado, esse é o ciclo do vírus. Esse vírus particularmente, parece ter um ciclo, ele tem um ciclo de doença mais longo, o contágio dele já começa antes dos sintomas, como é comum em muitos vírus. Então a pessoa, vamos dizer, vai ter o sintoma segunda-feira, amanhece com febre, dor, coriza, tu já estava transmitindo desde sábado. Né? Então, isso é comum em vírus. E, particularmente nesse vírus, existe a quinolona, que é um remédio muito antigo, usado para malária, no Brasil usado largamente, que vem sofrendo aperfeiçoamentos e tal, e derivados dela, mais modernos, hoje são usados largamente, nesse caso, eu acho que já existe um consenso que pode ser usado e deve ser usado precocemente para evitar que haja as complicações maiores no decorrer da doença. Outra coisa que às vezes a pessoa fala com uma certa, eu diria, um desconhecimento, assim, agora tem respirador para todo mundo. Olha, é só quem nunca entrou no hospital, numa UTI, nunca viu o que é o drama de tu estar num respirador. Então nós temos que, se Deus quiser, e se tudo correr bem, nós temos que atacar antes do cara ir para o respirador. Uma pessoa idosa que vai para o respirador com o Covid, ela tem 50% de chance de morrer. O tratamento é extremamente agressivo, vamos dizer, no sentido de que tu tem que estar absolutamente sedado, tu vai estar com um cano enfiado na goela, usando um termo bem simples, respirando para aquele troço. É extremamente desconfortável e perigoso. O próprio tubo, ele passa ar, mas ele pode ser uma via de contaminação de outras bactérias que continuaram trabalhando por aí, o estafilococo, a pseudomonas, que é uma bactéria gravíssima, bactérias terríveis que andam por aí, vamos dizer assim, que aproveitam dessas condições do tratamento para agravar e levar ao óbito, muitas vezes. Então, assim, agora tem respirador para todo mundo. Sim, tem uma coisa muito horrível para todo mundo. O ideal seria a gente poder prevenir, antes de tudo prevenir, e depois tratar precocemente para não ter que chegar nessa fase final.
Você queria... Bom, doutor, Mandetta não explicou ainda. Do Mandetta. O senhor acha que o Bolsonaro está isolado porque ele pertence a um grupo de risco ao Brasil? E aí tira o Mandetta e dá essa confusão toda? Olha, houve uma... Estamos falando de medicina até agora, vamos mudar para a política. Eu acho o seguinte, é muito difícil dizer assim, fulano está certo, fulano está errado, numa confusão dessa. Nenhum país do mundo, nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem a China, vai aguentar parado muito tempo. Isso é óbvio. E a fome mata tanto ou mais que o vírus. É engraçado que agora ninguém mais bota estatística de morte de fome. Morre muito mais gente de fome do que de qualquer vírus. Tá? Houve vamos chamar assim, no meu entender, uma espécie de descompasso. Não uma discordância, um descompasso. O presidente querendo ir mais rápido, voltar para a produção, e o então ministro Mandetta querendo ir mais lento. Mas, obviamente, que uma hora todo mundo vai ter que voltar a produzir, porque senão vai morrer de fome. Não? De fome e das colaterais que ela traz, do desespero, do saque, do roubo, do assassinato. Então, havia esse descompasso. Eu sou médico e eu sou dirigente de uma cooperativa e faço parte de um grande sistema. Quando o sistema toma algumas atitudes, algumas diretrizes, elas têm que ser respeitadas. E esse descompasso, eu acho que ficou muito grande. E principalmente, acho que se houve um comportamento, vamos chamar assim, verbal errado dos dois. E quando a gente não concorda com o que o sistema ou o chefe do sistema decide, a gente ou sai ou é saído. E foi o que houve. Mas vejam, senhores, que agora com o novo ministro não houve nenhuma mudança radical na parte médica. E parou, usando assim uma linguagem caseira, a bateção de boca, que era muito ruim e que gerava muita insegurança para todo mundo, que gerava notícia para quem estava interessado mais em vender matéria do que informar. Então, eu acho que as coisas estão indo para o lugar. Esse novo ministro é extremamente qualificado, sem desmerecer o Mandetta, que eu até conheço, foi presidente do Unimed. O atual ministro, que me escapou agora, é um oncologista com uma formação, vamos chamar assim, com horas de estudo, bem mais do que eu, bem mais que o Mandetta. Então, eu me sinto, como médico, muito seguro nas orientações que estão vindo aí. Uma das atitudes bem diferentes do ex-ministro, o atual, ele cortou as coletivas aquelas, né? Então, aquelas coletivas de todas as tardes, falar para o país todo, isso aí terminou. Cortando isso aí, também estanca uma série de especulações, de interpretações, enfim. Eu lembro muito bem que com o ex-ministro, de repente, alguns veículos de comunicação começaram a publicar pesquisas de aceitação pública e comparativamente com o presidente e tal. Obviamente que o presidente não gostou disso, enfim, né? E ele, acho que o presidente não tem papas na língua mesmo, então às vezes diz coisas que tanto quanto desconexas, né? E a intenção dele era mandar embora bem mais cedo, né? Mas aí ele teria sido convencido pelo grupo de generais que está bastante próximo dele de que era preciso dar
Eu acho que a gota d'água foi aquela entrevista que o ministro ali foi bastante infeliz, no meu entender, ali, dar uma entrevista para uma rede de TV, num programa de domingo aí, onde pegou muito mal aquilo. Mas ele estava elegante lá. Mas ali me pareceu o seguinte, eu acho que fazer uma figura de linguagem aqui, como estavam, digamos assim, os dois e todo mundo no mesmo barco, eu acho que um deles, que é o ex-ministro, resolveu descer do barco e caminhar sobre as águas. Né? E aí o Messias que estava deitado no mesmo barco, né, se acordou, chamaram, disse, olha o que o homem está tentando fazer. Disse, não, mas aqui o Messias sou eu. E aí deu no que deu, ou seja, o que queria dar uma de Messias, eu acho, afundou, e, enfim. Vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, estamos de volta aqui com o Dr. Mozart Lago e também com o Dr. Alcides Mandelli Stumpf. Estão falando bastante sobre o Covid-19. Quero fazer uma observação que eu julgo importante, que como esse programa vai ao ar durante praticamente uma semana, e foi citado aqui que nós temos X casos, né, que seriam 7 casos, esse panorama pode ir se alterando diariamente, né? Esse programa está sendo gravado, então, no dia 22, quarta-feira, né? Então, de repente vão dizer, mas falaram que tem tantos, agora baixou para não sei quantos, ou aumentou. Então, tenho bastante presente isso que nós estamos falando sobre. A referência que o Dr. Alcides fez foi sobre a data de hoje. Isso, na data, então, de 22 de abril, tem 55 casos identificados, mais alguns aguardando 55 casos suspeitos, mais alguns de caso confirmado e tratado são 7. Tá? Isso é que fique claro. Mas eu ia fazer vou fazer um desafio para o Mozart. O Mozart é conhecido aqui na cidade, o Dr. Mozart, acho que uma das pessoas mais brilhantes que nós temos aqui. E o que o senhor faz para passar o tempo, Dr. Mozart? Estou atrapalhado, cara. Eu descobri uma coisa interessante, que a Rosina, minha esposa, é uma excelente pessoa. Porque a gente saía para trabalhar, só se encontrava no entardecer. Aí são descobertas. Me disse um amigo meu lá que, no café por telefone, que passamos a ter esse tipo de contato agora com essas pessoas que a gente convivia, né? Por telefone. Que anda caminhando 4 quilômetros, o doutor Jaime, dentro do apartamento que o telefone dele marca lá. Eu não faço isso, mas dou uma caminhada na quadra. E o cara me falou que está com um probleminha lá, o outro cara do café, que chegou o cunhado lá em fim de fevereiro, que mora em Sinop, no Mato Grosso. São historinhas que aparecem. E o cunhado veio aqui convidar eles para ir para o casamento lá, que o rapaz saiu aqui do colégio agrícola. E não conseguiu voltar porque cortaram os aviões ali em Chapecó para o rapaz voltar para Sinop. E lá o Piá já faz agronomia, que está cortada a faculdade, e trabalha numa granja. Diz ele que não é interesseiro, mas o sogro dele é granjeiro. E que se ele não casar, alguém vai ter que indenizar.
Ele acha que é esse tal de presidente da TAM. Que se o cara não casar, vai tudo marcado para casar lá no Mato Grosso, e o rapaz não consegue voltar. E o meu amigo Pelica, aqui, com o cunhado aqui em casa, está muito chateado, porque já não tem mais o que conversar com ele dentro de casa. E o cara não vai embora. Está com uma ideia de falar com a transportadora, alguma coisa assim que faça a entrega a domicílio para levar o cunhado de volta para o Mato Grosso. E a gente vai se divertindo com essas coisas, né, Edir? Mas tem coisas boas acontecendo, doutor. Lá no meu prédio, as mulheres do prédio adotaram um idoso. E estão mandando todo dia refeição lá para cima para ele, para de manhã e de noite, se revezam lá para mandar. Então são gentilezas que estão fazendo, né? Ou ir no banco pagar conta, ou no supermercado, esse tipo de coisa. E isso aí me impressiona. Mas está difícil sim para passar, porque a televisão está chata. E é muita matéria em cima disso, e está fazendo falta até o futebol, né? Onde são coisinhas. Cinema, por exemplo. Acho que os cinemas vão ter belo problema para voltar. O Mozart, que tem o hábito, acho que o doutor Alcides também, mas o Mozart tem bastante, ia a shows e coisa, e viajar, e pegar um voo para ir não sei aonde, ver um show, X. Tu sabe como é que tu está contornando essa situação aí? Agora aconteceu um problema interessante. Em maio, eu viajaria para Nova York, são coisas que eu comprei lá em janeiro, porque é mais barato, tu sabe, né? Então, se tu comprar um tempo antes, eles vão enchendo o avião, e eu paguei R$1.800 para ir para Nova York. A companhia de avião, agora brasileira, quer me cobrar $250 para remarcar a data. E como é que eu vou remarcar para setembro? Se chega lá em setembro, tem que tornar a remarcar. Mais a da minha mulher, dá $500 para remarcar a data. Isso significa que é mais caro eu remarcar do que ter comprado a minha passagem de 1.800, porque os $500 vai dar 2.500, né? E isso é um prejuízo que eu tenho. Então, acho que alguém vai ter que indenizar. Vou ver a Unimed aí. Pode falar a respeito disso, remarcar para quando? Não tem como tu marcar a data, porque a moça por telefone quer a data. Então, eu acho que eu tenho que entrar no PROCON para resolver o problema. Uma coisa muito simples. Isso é o tal de vírus que me criou esse tipo de problema. Aí minha quarentena fica mais complicada, porque eu vou lá no telefone e a moça lá de São Paulo quer me cobrar para remarcar a data. Isso já tinha acontecido uma vez comigo em Buenos Aires, para ver lá um William Nelson, e a companhia de avião da época, lá, VASP, queria $800 para eu remarcar para ir a Porto Alegre, para eu poder pegar o show do cara. Nesse momento eu estou perdendo Paulinho da Viola lá em Porto Alegre. Mas ele está indo? Está cancelado. O Michael Bublé, que estava chegando, está cancelado. E vinha mais aí a Alcione, alguém cancelado. Então são... Não fala em Glória Gaynor? E tudo no Araújo Viana. Então são atividades culturais que estão canceladas, né? Não sei como é que se resolve isso, possivelmente eles vêm lá no ano que vem, sei lá, mas é que eu não tenho uma idade de esperar muito, porque eu posso me desinteressar nos meus 80 anos. E como eu estou com 75, você vê... Esse Covid veio aí para derrubar todas as teses, inclusive essa assim, eu não tenho mais idade para isso, para aquilo. Não, tu vai ter que se adequar. Eu tenho que aprender a fazer essas coisas, né? Mas aí, doutor, se você faz na época propícia, pelo menos você usufruiu algumas coisas. Eu fui um cara premiado na vida, onde eu tive a oportunidade de ver maravilhas, Pepino de Capri, o Liza Minnelli, a Glória Gaynor. Mas isso aí foram as viagens que me permitiu. Pelo fato de morar em Erechim, eu não tinha muita informação.
Mas aí tu tem que aprender e ser curioso, ir atrás dessas coisas. Agora eu não sei, como o rapaz de Mato Grosso, alguém vai ter que me indenizar. Acho que é esse tal de presidente da aviação férrea. Essa tosse do Mozart, vamos falar, já que o programa não tem pauta, a gente não corre o risco aqui de... Não. Essa é uma tossezinha caseira, não tem problema. Até, já, só para lembrar todo mundo, né? Continuam existindo alergias, continuam existindo rinites, continuam existindo... Então a gente não precisa, cada vez que um tosse, sair correndo, né? Mas isso é importante, já aproveitando esse gancho, e o Mozart falou de idosos, e de alguma forma já tangenciamos esse tema também, é o seguinte, e isso já aconteceu na minha própria família. A pessoa que toma o medicamento contínuo, geralmente o idoso, ele tem que ter muito cuidado de não parar o seu tratamento agora durante a Covid. Eu tenho que ficar em casa e o remédio terminou, daí eu não tomo mais. E aí esse remédio é para pressão alta, esse remédio é para açúcar no sangue, esse remédio é para uma série de coisas. Então, assim, os consultórios estão funcionando com espaçamento maior de consultas, para não haver aquele encontro na sala de espera, mas a maioria dos consultórios estão funcionando. As consultas regulares devem ser feitas. Se elas não puderem ser feitas, a pessoa deve entrar em contato, o idoso, o familiar, com o médico que trata. Nós estamos todos atendendo via telefone, via WhatsApp, sei lá, de várias formas, e atualizar as suas receitas. Isso já aconteceu na minha família, por isso que eu falo, deve acontecer na família de muita gente. O idoso está lá, às vezes já é meio arredio para tomar o seu medicamento, e aí terminou aquela caixinha verde ali e pronto, não vou mais tomar. Não é bem assim. Infelizmente, as doenças continuam existindo, a pressão alta continua existindo, as doenças reumáticas continuam existindo, a asma continua existindo, as doenças alérgicas, a pressão alta. Né? Então isso aí todo mundo está assistindo aí. Está com o teu remédio em dia, né? Não faltou nenhuma receita, faltou, liga para o teu médico, liga para o médico conhecido, sei lá, vai na farmácia, conversa com o farmacêutico, mas não vamos parar tratamento que não pode, porque depois vai dar complicação igual ou maior do que o Covid. A mesma coisa que o Mozart, pelo menos, não sofre desse mal, é com a alimentação. A gente tem que cuidar. Se a gente está saindo menos, está caminhando menos, está se mexendo menos, tem que ingerir um pouquinho menos de caloria. Tem que comer comida mais leve, vamos chamar assim. Né? O outro fez 4 quilômetros dentro do apartamento, ainda bem que o telefone não tem mais fio, né? Porque senão... Imaginando o tamanho do apartamento. Mas olha aqui, tu falou Cancan, que é amigo nosso lá do café. Mas isso aí é outra coisa, né, Mozart? O dia que nós temos que ter cuidado. A própria alimentação, o sal, etc. O corpo humano é uma máquina. Tu bota gasolina e aí ela queima gasolina. Tu bota comida e queima comida. E já aproveitando esse assunto, também a gente tem algumas discordâncias muito fortes, nós médicos, com uma certa irresponsabilidade que está havendo das pessoas mais jovens que se reúnem em grande número, por exemplo, ali naquela maravilha que é o seminário de Fátima, mas que não devia estar, usando uma linguagem bem comum, apinhado de jeito como está. O supermercado também tem que respeitar a distância. Tem mercados aqui em Erechim exemplares, botaram
tipo um para-brisa, botar... tudo bem, o mercado faz a parte dele. Agora, se as pessoas não fazem a dela, e o uso de máscara. Mas a máscara protege, disseram que não protege. Que a máscara é o seguinte, se tu tossir, que nem o Mozart tossiu agora, se ele tiver de máscara, as gotículas, os perdigotos, né, eles devem ter chegado até por aqui assim, 1,5 metro, por aí. Se o cara está de máscara, ele vai chegar no máximo a 30 centímetros, 15 centímetros, que a máscara vai bloquear. Então, o que é? A máscara é para quem tem o vírus e não sabe. E para cada um que nós sabemos, tem no mínimo 4 que não sabe. Isso parto sendo muito otimista. Então, assim, potencialmente, muitos jovens, muitos adultos jovens, muita criança pode ter. E aí, se ela usar máscara, ela não vai passar para os outros. E se ela não passar para os outros, não vai chegar lá no vovô que vai pegar e vai morrer. Então, assim, o uso de máscara é fundamental. E eu não estou vendo ninguém, ou pouquíssima gente de máscara. E não custa nada, é só botar máscara. Uma máscara pode ser confeccionada em casa, é só para atrapalhar o perdigoto, não tem outra função. Usar burca é um bom negócio. Eu vim para Passo Fundo 2 caminhando. Mas o Cancan me falou o seguinte, o teu amigo Cancan, que com esse distanciamento ele percebeu que os botões da camisa dele estão se distanciando, porque ele não está conseguindo fechar por causa da alimentação ali, né? E a calça não fecha, então há um distanciamento social dos botões. Do botão e da casa ali. Se separando. Um abraço ao Luiz Carlos Dalla Costa. Oh, legal, que é o Cancan, então. Vamos ao último intervalo e já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, estamos de volta, então, aqui hoje recebendo o Dr. Mozart Lago, o Dr. Alcides Mondelli Stunfo, já falamos sobre amenidades, falamos sobre o Covid-19, vamos voltar a falar ainda. Eu quero me associar aqui, o Mozart tem um abraço também para enviar, em um cumprimento aí, faça em nosso nome aí, de nós três aqui. Ô Jorge Conrad, nós aqui da TV hoje estamos te mandando um abraço fraternal de feliz aniversário, cara. Tu pode sair pro abraço e pagar a festa. Com muito bolo, vou te mandar um vinho ali, mas mantenha a tua quarentena aí de 93. Não é bolinho, Jorge. Tu sabe que levar uma vida fácil é uma tarefa bem difícil, Jorge. Mas tu mantém essa alegria, essa memória, pode preparar uma poesia bonita ali. E eu aqui, junto com o Di e com o Stunf, que é amigo, filho do teu amigo aquele, tocava para ti lá o bandolim, né? O nosso abraço fraternal, cara, virtual. Doutor Alcides Mondelli Stunfo, quando chegar o inverno, como é que vai ser essa questão do Covid? Porque aí, eu me lembro como jornalista, quando eu estava mais na ativa aí, a pauta geralmente ali de junho, julho, agosto, tu ia num hospital, aí aquilo estava cheio de crianças, de idosos, não havia leito, enfim, era aquele negócio, e era gripe comum. Como é que vão lidar com isso aí? O médico não vai ficar naquela, e agora? Será que é aquela velha, ou é a nova, ou como é que é? Isso é relevante. Certamente vai haver um encontro de vírus ali que não vai ser muito fácil. E com esse nível de tensão aí que se criou
em relação ao coronavírus, a coisa fica difícil. Mas eu espero de que até julho, agosto, primeiro que a curva normal em termos epidemiológicos já deverá estar começando especificamente do coronavírus a cair, e tu vê que ele não tem dado muita bola para a temperatura. Ele está lá em Manaus fazendo um estrago. Então, se ele seguir o ciclo normal, com inverno sem inverno, ele vai acabar indo embora. Isso é uma coisa. Segundo, parece aquilo que eu disse no começo, que há algumas evoluções um pouco significativas em termos de tratamento, e ainda é precoce para pensar em vacina, mas eu acho que não vamos relaxar agora, que nós vamos colher bons frutos daqui 60, 90 dias. Tá? É isso que eu acho. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Do Covid? Como é que vai ficar a eleição municipal com o Covid? Olha, eu acho que de repente nós vamos ter acho que nós podemos ter um novo vírus aí, sei lá, ficar uma eleição para 21, digamos. Não sei, eu por tudo que a gente tem lido, tem acompanhado, de que a Justiça Eleitoral garante que está preparada para fazer as eleições normalmente, né? Agora, as Olimpíadas, que é o maior espetáculo da Terra, foram canceladas, foram jogadas para o ano que vem. Os maiores campeonatos de futebol do mundo, envolvendo patrocínio, dinheiro, altíssimas somas, tudo está parado, tudo foi jogado para quando for possível. Então eu não estranharia de jeito nenhum que de repente as eleições pudessem não ser realizadas este ano. Mas a Justiça Eleitoral, acho que vem tranquilizando o pessoal, dizendo que pode. Mas eu creio que ela também, a própria Justiça Eleitoral, ela vai se portar conforme o Covid permitir, né? E o senhor é experimentado nisso, o Boazaré, os que estão em casa sabem disso. Nós estamos praticamente em maio, e esse é um período onde a eleição é em outubro, mas esse é o período onde o caldo ferve realmente de encontros, reuniões e acordos e rompimentos de acordos e tal, e isso aí, até onde eu sei, não está acontecendo. Uma coisa é tu falar virtualmente, vamos junto, vamos estar junto, vamos não sei o quê. Se presencialmente, normalmente, tu assinando um papel depois não vale, então eu vou pegar o caminho mais curto aqui. A Justiça Eleitoral diz que a eleição sai. Mas o Covid já disse que a Olimpíada é o ano que vem, que a Fórmula 1 era para já estar não sei em quantas corridas aí, e envolve muito mais interesses até do que uma eleição doméstica nossa, né? Que não deixaria de ser, vai sair, seria realizado em 21. Mas o fato, digamos, de hoje é a gente que está, eu que estava acostumado a participar de reuniões e cobrindo como jornalista, né, até agora tu não ouve falar absolutamente nada. Né? Tem pré-candidatos, mas estão se falando, estão fazendo aqueles famosos, né? Talvez, eu também não discordo, talvez a gente tenha, digamos, uma mexida no calendário, assim, digamos, ao invés de fazer 45 dias de campanha pelo rádio, pela TV, daqui a um pouco encurta esse prazo. Enfim, mas eu vou lhe devolver a pergunta, o senhor teria algum interesse em concorrer, não? Seria um excelente nome. Não. Já tivemos com um nome novo aí. Não, muito obrigado. O que é do assunto?
Mas realmente o Odi, que já acompanhou várias eleições, eu tenho a impressão que esse é um período que normalmente seria de muita atividade de bastidor, né? Eu ia fazer uma figura de linguagem aqui, que eu não vou fazer, né? Obviamente, mas esse é o melhor período da eleição. A minha cultura de café. O melhor período da eleição é esse agora, maio, junho. Eu vi no café, o mesmo tipo de provocação com um político. E o cara respondeu o seguinte: tu não entende nada de assalto a trem pagador, não te meta. Que seu Lampião lá assaltou um trem lá no Nordeste e o sujeito lá disse: não te meta que tu não entende nada de trem. O senhor tem relações com partidos, ao menos com um dos partidos, tem muitas pessoas. O senhor tem ouvido o que a respeito? Não, por isso que eu te perguntei, não ouvi nada. Não entendo nada de assalto. Quer dizer, Não ouvi nada e estava curioso, inclusive, né? Mas leigamente eu acho assim, acho muito difícil. Por exemplo, a Conmebol tinha marcado a retomada da Libertadores para o dia 5 de maio, se eu não me engano. Uma coisa assim. Nós já estamos praticamente 5 de maio, os clubes nem voltaram e ela vai baixar um decreto dizendo, o Covid não. Né? Pega o exemplo assim, digamos que vamos ficar nesse futebol ainda. Tá, no Brasil contornou tudo aí, mas aí joga Internacional e Boca Juniors. Lá na Argentina vai estar liberado? Não, tá. Lá na Bolívia vai estar liberado? Ou no Brasil vai estar liberado? Então, eu acho que nesse momento nada é garantido. é verdade. Não é? Mais tempo aí para os candidatos, tá? Dá mais tempo para surgirem mais nomes, né? Porque nomes é o que não falta. Mas o jornalismo só faz debates virtuais dentro da estação, aí fica tudo sem graça, né? O cara fala lá na casa dele, aí não tem graça esse debate. É verdade. Mas o teu colega Camargo escreveu ali no artigo dele dominical umas coisas sobre o humor, ali nessa crise toda. Aí ele botou que o sujeito lá que a mulher fez um risoto pro casal, né? E perguntou pro marido lá: tá bom, querido? E ele respondeu: sem sal. E ela: o quê? Sensacional. O Camargo botou isso na 0 hora domingo passado. Ele bota. Sensacional, viu, a tua eleição aí. Só para aproveitar ainda a participação do doutor Alcides aqui, e sobre a vacina, assim, no mundo nacional e internacional, na comunidade internacional médica, o que tem transitado, assim? Existe eu também sei que não dá para se afirmar nada, mas assim, o que dá para se especular? Olha, Meses? Não, eu acho que meses, sim, não anos. Se a gente pegar como referência o influenza, que é... Levou quanto tempo? Vamos brincar um pouco, que é um vírus muito mais brabo, tu entende? Se desenvolveu a vacina em 1 ano, mais ou menos, né? Então, e pode, também a gente não está fazendo afirmações, pode que agora como o influenza vem todos os anos modificado, pode vir o coronavírus modificado também. Então, a vacina ela vai aparecer uma hora dessa, e não sei se para essa cepa, mas ela está sendo intensamente estudada e também a gente tem que cuidar, obviamente que nós estamos falando com seriedade, as teorias conspiratórias, que já existiria a vacina, que estaria guardada para um uso econômico num momento específico. Isso é muita bobagem, é muita especulação, mas eu acho que a vacina, vamos dizer, certamente, se para a próxima
cepa, ela já vai estar em Vai ser o estado Covid-21 adiantado. daí, né? Ou Covid-20? Ele vai, é como tem o H1N1, e aí tu vai H3 e tem aquele troço todo. Doutor, a feijoada só é completa quando tem ambulância na porta. É verdade. É verdade. Isso é do Milor Fernandes. Diz o Camargo. O Gil Camargo hoje foi um cara sério, né? E escreveu uma outra. Ô, mulher, que dia é hoje que eu estou perdido? E ela responde, querida, é dia de ficar em casa. E ele botou o humor na coluna dele. Legal, né? Que ele só escreve sobre medicina, né? Tem aquele o cara que chamava a mulher de querida, meu amor, meu doce. Eu disse, mas como tá carinhoso? Eu disse, não é que eu esqueci o nome dela. Esquece o nome da mulher, chama ela de querida. Braba que aqui que chega em casa e a mulher diz, e você quem é? Mozart, muitíssimo obrigado por participar mais uma vez aqui. Me cuida, é dia de ficar em casa. Doutor Alcides, também muito todo obrigado mundo em pelos casa. esclarecimentos até que o senhor trouxe, pela contribuição importante nesse momento aí. E o pessoal idoso, vamos ficar em casa. Vamos seguir o exemplo do seu Jorge Corradi, que está feliz da vida com 93 anos, se cuidando. Obrigado. Pela saúde que o doutor e o ânimo que o senhor Jorge apresenta, acho que o Covid não seria uma boa chegar perto do Jorge. Eu acho que o Jorge, nesse aspecto, acho que seria uma espécie de vacina. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até uma próxima. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.